Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou contar pra vocês quais foram os best-sellers que eu amei ler. Bom, gente, eu quis trazer pra vocês esse vídeo hoje porque eu acho que essa é uma discussão muito importante. Essa questão de se o best-seller é um livro bom, é um livro ruim, o que significa ser um best-seller e qual é o tabu, assim, o preconceito em torno dessa palavra best-seller, né, e dos livros que se enquadram nessa categoria. Basicamente, um livro best-seller é um livro que vendeu muito. É um livro que entrou pras listas dos mais vendidos, que foi muito falado, que vai ter gente querendo adaptar pro cinema, vai ter referência em outras coisas. Vai ser um livro, assim, muito popularizado. E isso não quer dizer necessariamente uma coisa ruim, certo? Porque muitas pessoas estão lendo. Isso pode significar que o livro está fazendo sucesso e de que muitas pessoas estão gostando. Mas também não significa que o livro vai ser bom. Pode ser que um best-seller, que é um livro muito vendido, não seja um livro que te agrade também. Eu não acredito muito nessa coisa assim de livro bom ou ruim. Eu acredito sim em livros mal estruturados, mal escritos, até mal revisados, enfim, uma série de características. Mas pra mim o que de verdade define um livro bom de um livro ruim é um livro que serviu pra você de alguma forma ou não. Pode ser um livro que você vai gostar e eu vou odiar, ou você não vai gostar e eu vou amar, enfim. Eu acho que é mais mesmo uma coisa pessoal do que você sentiu lendo aquela história. Tem histórias que funcionam pra determinadas pessoas por N motivos, porque a pessoa tá precisando daquela história naquele momento, porque tem a ver com a vida dela, porque conversa com a realidade dela, ou com algo que ela já passou, provoca sentimentos. Então isso tudo vai depender muito de cada pessoa. Então eu acho que existem sim características que fazem de um livro melhor do que o outro em termos técnicos, teóricos, né, na crítica literária, etc. Mas eu acho que pra nós, leitores comuns, o que mais importa mesmo é se o livro mexeu com você ou não, se o livro foi bom pra você ou não. Então eu acho que essa questão de best-seller carrega, assim, um peso, uma conotação, às vezes, muito negativa, né? De que, eu não vou ler um livro que é best-seller, tipo, sei lá, A Cabana, alguma coisa assim. As pessoas têm preconceito, e existem livros que carregam esse preconceito, mas que ao mesmo tempo venderam tanto, que, assim, as pessoas nem se importam, né? Como é o caso de 50 Tons de Cinza, A Cabana e muitos outros. E pode ser que esses livros funcionem pra você ou não. Então vai muito de pessoa pra pessoa. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar mais hoje em dia é de não julgar a leitura do outro, do coleguinha. Deixa a pessoa ler à vontade, sabe? A pessoa tá lendo, ela podia estar fazendo várias outras coisas muito menos importantes e interessantes e que fossem acrescentar muito menos na vida dela, mas ela tá lendo. Então assim, que bom, pode ser que daquele livro ela passe pra outros e pra outros e pra outros e que cada vez mais os livros entrem pra vida dela e que ela se desafie a sair da sua zona de conforto, ler outros livros. E não quer dizer também que ela precisa fazer isso, sabe? Eu acho que o livro também é uma coisa muito pessoal. Se você quiser ler um gênero literário a sua vida inteira, só aquele gênero, ótimo! Você vai estar lendo e assim, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Mas se você quiser também se desafiar, melhor ainda, muito bom, porque você vai descobrir coisas que talvez te chamem tanto atenção ou até mais do que aquele outro gênero, aquele outro estilo de livro que você já lia. E todo esse blá 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 foi só pra dizer pra vocês não julgarem as leituras dos coleguinhas, né? Seja best-seller, seja romance, seja chick lit, seja livro erótico, seja livro de humor, seja livro teórico, gibi, o que quer que seja. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a nossa própria escolha, com a nossa própria vida, do que com o que as outras pessoas estão lendo, certo? Então, vamos agora para as indicações, os livros que eu amei. Eu acho que todos esses vocês conhecem, provavelmente já leram, porque são livros, assim, muito icônicos, muito famosos, best-sellers, e são maravilhosos também. Eu acho que, justamente aquilo que eu falei pra vocês, né, eu acho que não quer dizer que um livro best-seller não possa te agradar também, não possa ser maravilhoso como qualquer um outro clássico, por exemplo, da literatura. E, inclusive, isso me lembra que muitos autores que hoje em dia são considerados maravilhosos, clássicos, ícones, que são referências em pesquisas, TCCs de doutorado, mestrado, etc., foram um dia considerados autores best-sellers, da massa, do povo, populares, né? E as pessoas às vezes tinham também um certo preconceito, como é o caso de Dickens, por exemplo, do Alexandre Dumas. Então tem muitos autores que hoje em dia a gente reverencia, assim, né, por serem grandes mestres da literatura, mas que um dia foram considerados literatura do povo, sabe? Autores de literatura de folhetim, de jornal e etc. Então a gente tem que parar realmente com esse preconceito, não é mesmo? Vou indicar então pra vocês um livro que eu amo, o primeiro dessa lista, é um top best-seller, assim, incrível, que muita gente ama, chorou lendo, que é Como Eu Era Antes de Você, da
Jojo Moyes. Gente, esse livro é, assim, um espetáculo, né? Hoje em dia tudo bem, a gente sabe que é um romance clichê, que tem ali aquele apelo pra fazer as pessoas realmente ficarem emocionadas, chorarem, e de fato ele é assim e funciona. O negócio é que funciona, né? Porque eu chorei horrores, eu fiquei super emocionada, super impactada com a história. Hoje talvez as pessoas que peguem pra ler já sabendo qual é a história, qual é o desfecho, por conta também do filme, né, que já saiu, eu acho que talvez elas se impactem menos, ou não, tá, gente? Isso só, assim, é um pensamento meu. Talvez hoje em dia as pessoas, por já conhecerem a história, ou até por chegarem já na história com um pouco desse preconceito, não se emocionem tanto. Mas na época que foi lançado, ele realmente foi um boom, assim, sabe, de vendas e tal. Eu, inclusive, li muito antes de sair o filme, assim, acho que alguns anos antes, e eu fiquei arrasada e achei o máximo, assim, sabe? Então, é um livro muito bom, sim. Eu acho que, às vezes, eles ganham essa conotação, assim, meio de clichê, etc., por conta de todo mundo estar lendo mesmo. E as pessoas criam um certo preconceito por conta disso. Mas é um livro muito gostoso de ler, é um livro emocionante. A protagonista aqui, ela é muito carismática, ela é uma personagem, assim, memorável, sabe? Que você vai se recordar por um bom tempo. Então eu gostei muito, muito desse livro. Foi um best-seller que eu amei, amei ler. O segundo livro dessa lista é Marley e Eu. Gente, assim, esse vídeo tá muito nostálgico, porque esses foram livros que eu li há muito tempo e eu lembro de ter ficado apaixonadíssima, sabe? Eu chorei pra caramba. Também li muito antes de sair o filme. E assim, gente, best-seller no Brasil, em todo o mundo. Esse livro virou, assim, o ícone dos livros sobre cachorros, por exemplo, né? Então, foi um livro que eu li e amei. Inclusive, foi um dos primeiros livros, tá até todo amarelado aqui, que eu indiquei pro meu marido e que ele leu. Ou seja, um milagre, né? Ele leu esse livro e amou também, também chorou. Então, na época, eu fiquei super feliz de indicar um livro pra ele e ele realmente ter lido, sabe? Porque ele não lia muito, a gente tava no começo do namoro, isso 10 anos atrás, mais ou menos, 11 anos atrás, não sei. Então eu fiquei muito feliz dele ter lido na época e eu fiquei apaixonada pela história. Quando saiu que ia ter filme, gente, eu fiquei assim, emocionadíssima. Assisti o filme mais de uma vez, chorei. E até hoje assisto, se eu assistir, choro de novo, inclusive várias vezes. Todos os filmes de cachorro e de animais, assim, que eu assisto, gente, assim, é certo, né? É o chororô. Mas eu amo mesmo assim. Foi uma história que me impactou e ficou marcada comigo. Então, assim, sem preconceitos, gente. Por um best-seller, né? Não tem como ter preconceito. O outro livro que eu vou indicar pra vocês, que também foi sensacional, que, assim, cara, abalou o mundo, certo? Harry Potter é um best-seller porque até hoje vende-se muito. Vocês imaginam na época, né, no boom mesmo que estourou. Eu não peguei essa época, na realidade eu até peguei, mas eu não surfei nessa onda, sabe? Porque eu acho que eu já era um pouquinho mais velha do que a galera que estava lendo Harry Potter. Meus pais também não tinham o hábito de me dar livros, assim, de ficção, maiorzinhos. Nessa época, pelo menos da minha adolescência, eles já nem me davam mais livros. Então eu não tinha muitas referências, sabe? De pessoas que liam ao meu redor, de pessoas falando sobre livros, e por isso que eu acabei não entrando nesta onda, muito infelizmente. Eu só fui ler Harry Potter, gente, eu acho que eu tinha 26 anos, 24 ou 26, não lembro, mas tem vídeos aqui no canal, inclusive, pra todos os livros, tem um vídeo para cada livro de Harry Potter, comentando o que eu achei. Acho até que tem spoilers, não lembro, nesses vídeos, mas vai estar escrito lá em algum lugar desse vídeo, né, sinalizado, se tem ou não spoiler, mas eu falei sobre o livro e comparei com o filme, porque eu ia lendo e assistindo aos filmes. Então foi uma experiência muito boa pra mim, mesmo aos 20 e poucos anos, assim, mesmo não tendo sido na época que lançou. Mas com certeza, cara, se eu tivesse lido naquela época, criança, adolescente, nossa, eu ia viver vestida, né, com aqueles trajes de Harry Potter, ia comprar um monte de coisa, ia ser a louca fascinada, porque, cara, foi uma história que mudou uma geração, né, gente? Realmente é sensacional. Então, imagina, né? Não tem como mesmo a gente ficar com preconceito com best-seller. Um dos livros que tá nessa lista também é um livro que virou também um best-seller e é um livro muito importante, que é o Diário de Anne Frank. Eu também li mais recente, eu não sei se tem 1, 2 anos que eu li esse livro, mais ou menos, mas foi uma história que me marcou também, que eu amei, apesar de, assim, eu até ficar em conflito aqui na minha mente em falar que eu amei, sendo que eu sei que se trata de uma coisa tão pesada, tão triste, tão trágica e, assim, terrível quanto o Holocausto, né? Mas ainda assim foi uma leitura, assim, muito impactante, muito importante pra mim. Eu amei, assim, conhecer a história da Anne Frank através dos seus próprios olhos, a sensação e a consciência, né, de saber que eu estou lendo as palavras dessa menina, dela mesma, cara, foi ela que escreveu e ela passou por tudo aquilo e ela tava ali dia a dia convivendo com essa guerra que, cara, é totalmente insano, né? Então foi um livro muito impactante, é um depoimento triste, mas ao mesmo tempo lindo, porque você vai acompanhando o dia a dia dela, a inocência dela naquela época, né? Então é um livro realmente
extremamente impactante e se tornou também um best-seller mundial. Os próximos livros que eu vou falar pra vocês, eu não tenho aqui a edição física, então vou colocar a capinha por aí. E o primeiro deles é O Milagre da Manhã. Gente, esse livro eu também amei, apesar de, como não é ficção e tal, não foi assim uma leitura favorita, mas foi um livro que eu gostei muito também pela experiência que ele traz, sabe, assim, os relatos e tal, e a sensação também de me sentir mais motivada ao ler esse livro, né, e eu acho que é um livro que você precisa ler com alguns filtros, né, não é que você vai seguir ali a risca o que tá no livro, mas é um livro muito motivacional, e é um livro que fez um puta sucesso, assim, na internet, enfim, em todos os lugares. A galera tava falando muito, até hoje tem outras, não é continuação, né, mas tem outros produtos do Milagre da Manhã, tipo caderninho de anotações, diário de registro, sei lá. Enfim, virou um sucessão mesmo aí, e muita gente seguiu realmente a ideia do Milagre da Manhã, né, tudo que o autor descreve lá naquele livro, dos hábitos e tal. E eu acho que a ideia do livro é muito boa, assim, realmente prende mesmo. Então é um livro que fez muito sucesso e que eu gostei pra caramba, e que na época que eu li, eu sinto que ele mudou sim em mim uma chavinha ali para alguns pequenos hábitos, sabe? Pra me dedicar, me esforçar um pouco mais pra algumas coisas. Então pra mim foi um livro muito bom também. Um outro livro que eu não tenho mais aqui, mas na realidade esse eu li na edição física mesmo, mas eu já me desfiz de todos os livros que eu tinha aqui, eu acho que todos, do John Green, que é A Culpa é das Estrelas. Gente, este livro foi assim outro chororô na época. Eu li também muito tempo atrás, anos atrás, eu nem lembro quando, mas eu acho que nem tem vídeo aqui no canal, mas provavelmente no Scooby tem lá o meu registro, talvez, de quando que eu li. E foi bem antes também de sair o filme, e por isso até, por não ter tanta gente falando na época, mesmo caso de Como Eu Era Antes de Você, eu acho que isso também me causou um certo impacto, porque não era algo que eu ficava ouvindo tão frequentemente. Eu não lia livros jovem adulto, por exemplo, né, livros que tivessem personagens tão jovens, passando por coisas tão difíceis, como doenças, assim, e cara, foi bem difícil, eu chorei muito, mas assim, foi uma história que me marcou e também me fez crescer como leitora, sabe, descobrir coisas que eu gostava, começar a ler mais, né, me impulsionou, assim, a procurar mais livros, então gostei muito desse livro também. E agora, por último, gente, para fechar este vídeo com chave de ouro, preciso falar de um livro que, assim, muita gente tem preconceito até hoje, que é Crepúsculo. Gente, sim, eu li toda a saga de Crepúsculo, não me arrependo, foi um livro que me chamou muita atenção na época, que eu fiquei, assim, alucinada. Inclusive, na época, a autora tinha liberado uma playlist, assim, com a trilha sonora, que ela achava que tinha a ver com o livro, e, cara, assim, até hoje eu lembro dessa trilha sonora, porque eu lia, e, tipo, eu não lia escutando a trilha sonora, mas eu escutava no período em que eu estava lendo. Então eu lia e me vinha à mente aquelas músicas, sabe, que realmente tinham a ver com a história, tanto é que uma ou outra dessas músicas entraram no filme quando foi lançado e tal, algumas músicas dessas. E assim, pra mim era, caraca, eu conheço essa história, essas músicas. Pra mim era, sabe, ver uma coisa que tava completamente na minha mente mesmo ali, assim, né, em carne e osso, assim, nos personagens ali. E cara, foi uma sensação, uma experiência que eu não tinha tido ainda, eu acho, assim, de ver livros que eu tinha lido adaptados. Foi um dos primeiros, eu acho. E depois disso eu comecei a acompanhar, né, os livros que estavam sendo adaptados. Mas até então acho que eu nem ligava muito pra isso, não me tocava, né, muito pra isso. E caramba, assim, foi uma revolução também na minha vida de leitora. E eu acho que foi uma das primeiras séries de livros também que eu li, que eu devorei, que eu fiquei assim, alucinada. Então acho que muita gente, muita gente passou por essa experiência. Não é à toa, né, que se tornou um best-seller. Então eu tenho certeza que muitas meninas e meninos aí devem ter lido Crepúsculo na época, se apaixonado pelos personagens, pela história, aquela coisa mística. Eu também acho que eu nunca tinha lido histórias de vampiros, ou tinha só visto, assim, né, referências em filmes, séries e tal, mas não sei nem se eu tinha lido algum livro de vampiros. Então, cara, foi, assim, uma experiência sensacional pra mim, e eu não me arrependo de nada, apesar de eu saber que muitas pessoas, Crepúsculo, sabe, lidam como se fosse uma coisa, assim, banal, boba, e pode até ser em quesito, como eu falei pra vocês, teórico, críticos literários, né, pra analisarem, poderiam ver que não é uma literatura, talvez, muito alta literatura, muito culta, mas assim, quem liga? Mas como eu falei pra vocês, eu acho que o importante é que a literatura consiga tocar os leitores, eu acho que essa é a principal função dela, e quando ela cumpre isso, pra mim, assim, já é maravilhoso, e é por isso que eu indico pra vocês que vocês leiam, eu sempre indico aqui no canal, que vocês leiam aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês querem, que vocês estão afim no momento, porque é isso que vai mudar a vida de vocês, e é assim que vocês vão tomar gosto pela leitura, lendo aquilo que vocês verdadeiramente querem, e não aquilo que alguém falou que é importante, que você tem que ler. Talvez em algum momento você chegue naquilo, talvez, né? Mas aí vai realmente de cada um. Bom, é isso então, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente aqui no canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau, tchau!